Premiere AD foi uma ferramenta que eu construí para ser uma ferramenta que unifique todas as etapas. Você vai produzir um curta-metragem, um longa-metragem, um documentário ou qualquer produto audiovisual correlato. A ideia da ferramenta é que centralize o máximo de funções em um único lugar para evitar informações descentralizadas e uma equipe que não esteja falando a mesma linguagem num projeto. O Premiere AD, ele contempla desde a parte da escrita, você pode escrever seu roteiro dentro da plataforma, pré-produção, produção e pós-produção. Você pode percorrer todo esse processo dentro da plataforma até a fase de distribuição. Essa é a tela inicial da plataforma. Caso você não tenha um usuário, seja seu primeiro acesso, você vai vir aqui no botão, não tenho conta. Aqui você vai cadastrar suas informações. Vou cadastrar os dados básicos, de acesso. Aqui você vai informar a senha que você acabou de cadastrar. Então esses dois projetos estão livres para você modificar da forma que você bem entender. Agora eu vou clicar no projeto que está mais completo aqui para explicar um pouco para vocês como que funciona. O coração central da plataforma é o roteiro. Então, caso você crie um projeto do zero, você vai precisar ir no roteiro e criar a sua primeira cena, né? Aqui você vai preencher a folha de rosto, cadastrar as informações do sistema, que você pode exportar seu roteiro ou importar um roteiro com IA. A regra é que você siga o padrão Mastercine, que é o padrão internacional de escrita de roteiro, né? Então, para que você consiga importar seu roteiro de uma forma mais eficiente e evite erros na importação, esse é o primeiro passo. Aqui você vai marcar o que você quer, se quer pegar a cena, os elencos e os cenários, automaticamente ele vai destrinchar. Como o processo de importação usa inteligência artificial, então você tem que concordar com os termos e anexar o seu roteiro aqui dentro, né? Anexando seu roteiro, vai importar e vai destrinchar aqui dentro da ferramenta todo o seu roteiro, já separado as cenas, os personagens e tudo mais. Quando você escreve o roteiro e as cenas são cadastradas, automaticamente já vai vir cenas para cá, para a categoria de cenas. Aqui você vai ter acesso às informações cadastradas, então o número da cena, o período do dia, tudo já automaticamente já vai estar associado aqui, né? Você pode personalizar as cenas aqui e os personagens que participam de cada cena. Então aqui já tem um elenco, o período do dia, aqui é o breakdown, que é tipo a decupagem da cena, que vai analisar a cena e vai trazer o que vai vir de personagem para cena e tudo mais. Aqui você tem a decupagem por cenas, onde você vai vincular os departamentos de fotografia, figurino e arte. Tudo que você preencheu nesses departamentos automaticamente já vai vir para cá, para você ter uma visão completa de cada cena, do que vai acontecer, né? Aqui é o cronograma. Então a ordem do dia, todas as cenas têm que respeitar o período de produção. Então quando você cria um cronograma aqui, você já especifica o período de gravações das cenas. E a partir desse período de gravação, você pode vir e especificar na ordem do dia como ficou organizado, né? Caso você crie o seu roteiro já completo e já tem todas as cenas mapeadas, você pode vir no pré-montagem das cenas e aqui você vai especificar. Então aqui você especifica mais ou menos quantas páginas você quer gravar por dia e quantas cenas você quer mais ou menos por dia, né? Por ordem do dia você já especifica mais ou menos quantas cenas você quer que tenha em cada dia. Depois disso aí você vai organizar o ODs. Ela vai fazer um cálculo e vai estimar a possibilidade de cenas que você pode ter, né? Então ela vai tentar pegar as locações e vai organizar para você mais ou menos como seriam as gravações, né? Então Lagoa da Serra é uma cidade, então por isso que a lógica aqui está mais fragmentada, porque como são várias cidades diferentes as filmagens, então ele tenta pôr cenas por cidades para não evitar problemas, né? Mas aqui, se você não gostou da forma que foi pré-organizada, você pode ir arrastando as cenas para cada dia e organizando os horários. Feita a organização da cena, você tem as ordens dos dias. Você vai emitir relatórios, né? Então você pode exportar um relatório, vai baixar esse relatório da ordem do dia, vai gerar um documento e aqui você vai ter acesso ao relatório da ordem do dia para você se preparar para o dia de gravação. Aqui no departamento de fotografia você vai ter as configurações do seu projeto de fotografia. Então, quais são os equipamentos que você tem disponível para gravar? Não é obrigatório, mas você já tem uma previsão do que você vai ter para pré-produção, para no dia da produção você já ter todo o setup já preparado. No storyboard você tem acesso a cada cena e mais ou menos as imagens que você imagina por cenas.
Então você pode cadastrar mais de um storyboard por cena, mas aqui tem mais ou menos uma ideia de um storyboard por cena para vocês terem uma noção básica de como vai funcionar. Aqui a luz natural já tem um período previsto de iluminação e a temperatura de luz. Então aqui temos aqui o horário do dia de 10 às 14 horas. Então você vai olhar aqui e tem uma previsão de como seria a temperatura de luz para esses horários, né? Aqui na pré-produção você tem o controle você pode criar notas e você pode fazer agendamentos com a equipe. Tipo, eu sou do departamento de fotografia e quero chamar a equipe, eu quero uma equipe com o produtor, o diretor de arte e com alguns atores que irão participar das cenas. Aqui você vai especificar o período. Como é na parte de pré-produção, você tem que especificar um período de pré-produção. Então é limitado para esses períodos que você especificou no cronograma. Aqui você pode botar alguma nota específica do que vai acontecer e com os personagens. Certo? Vou adicionar aqui, já foi para a lista. O moodboard interativo. Aqui é onde você tem as referências visuais do departamento de fotografia. Seja o diretor, seja o diretor de fotografia, ambos podem estar preenchendo esses dados, ou o primeiro assistente também. Aqui você vai ter umas referências visuais, como mais ou menos imagino como que seria essa produção. Aqui temos o plano de iluminação, onde você pode criar iluminação para uma cena. Então vou pegar uma cena no posto de gasolina. Você vai preencher todas as informações básicas que você imagina que seriam para aquelas cenas ou ideais para aquela cena, né? Aqui são a visita técnica e de mídia. Aqui você tem as configurações de quantos cartões você tem disponível para poder fazer a filmagem. E aqui você tem um reconhecimento das locações. Observações, é um local fechado, tem tomada no local, não tem. Então aqui é para você se organizar para o dia da filmagem você ter o controle total desses dados, né? Aqui são testes técnicos com a câmera e a lente. Você tem um preset do equipamento, né? De câmera e lente. Então aqui você pode fazer um teste de locação e já trazer essas informações registradas aqui no sistema. Notas técnicas é mais para parte de pós-produção. O editor tem acesso a esses dados de configuração de câmera, de temperatura e também para ele ter referências também visuais de diretores de fotografia ou de outros editores que possam servir de inspiração para o tipo de montagem que ele vai fazer. Tem que ser alinhado, obviamente, com o pensamento do diretor. Aqui no departamento de som, você vai ter os equipamentos cadastrados. Você cadastra seus equipamentos aqui, né? Você pode especificar valores também para os equipamentos quando você cadastrar, tanto para parte de cenário, de figurino, quanto para fotografia e quanto para o som. Então aqui tem os equipamentos de som cadastrados, o conceito visual que é alinhado com o diretor, do que você imagina do som, da trilha sonora, reconhecimento acústico dos cenários, né? Então você vai ter também, igual na fotografia, você tem um reconhecimento de som. Você vai especificar a data que você faz a visita, especificar se teve muito ruído, se o ruído foi baixo, se é um ambiente aberto, fechado, se tem reverberação no local. Então você tem todo o controle aqui por cenas. O checklist também tem os testes de equipamento, se funcionou, se foi aprovado ou não foi aprovado. Teste de voz com os personagens. Você tem um cronograma onde você pode adicionar uma agenda, fazer um agendamento com a equipe, também na parte de pré-produção com a equipe. Aqui você pode estar fazendo as notas, pequenas notas que você vai ter do departamento, né? Aqui temos as configurações de cena também, onde você tem uma visão mais completa. Então você pode estar especificando o que aconteceu em cada departamento. É algo muito semelhante ao que já rola aqui na parte de pré-produção, nos testes de equipamentos e na visita técnicas, né? No departamento de arte você vai cadastrar objetos de cena. Então vou cadastrar um novo objeto, vou especificar onde esses objetos vão ser utilizados, qual o tipo de categoria desse objeto, se esse projeto está aprovado pelo diretor ou não, e a prioridade dele, né? Tem uma prioridade acima dos outros. Então você pode configurar suas prioridades também e anexar imagens de referência caso você esteja só fazendo a pré-produção e você não tem esses objetos ainda. Então fica de referência para poder ser utilizado pelo produtor, né? Pelo diretor. Figurinos, você pode montar os figurinos de cada personagem. Então do Rodrigo tem um figurino, do Caveira, quais são os objetos associados a eles. Então tá agrupado para cada personagem, né? Aqui na maquiagem de figurino você vai estar especificando também a maquiagem de cada ator, de cada personagem. Na pré-produção você pode fazer também agendamentos, criar notas também, tipo testar coloração do sangue para o Caveira, porque o Caveira tem uma cena onde ele sangra. Você especifica a data, bota o departamento e aqui você cria suas notas internas, né? Aqui na parte de produção, aqui você tem o controle total por cenas.
Então aqui você tem uma visão geral das cenas, dos personagens que vão estar em cada hora do dia, se já assinou documentação, se tem planos de emergência para caso um ator, algum personagem sofra algum acidente. Então aqui na produção você tem a base de apoio que você vai registrar, vai gravar na cachoeira e tal, mas você não tem uma base lá, então você vai procurar um local que possa servir de base para você. Montar o setup de maquiagem, de troca de figurino, onde a equipe técnica pode carregar os equipamentos, fazer o logger pode ficar como base fixa para descarregar o material de backup, todo de infraestrutura e logística, né? Aqui também vai questão da alimentação, veículos alocados que vão carregar os personagens. Aqui você tem as notificações, tipo, se não tiver nenhum veículo cadastrado, então você já tem todo um aviso do que está faltando para o dia da filmagem. Então você tem que resolver todas essas pendências para não ter problemas durante a gravação. Aqui são os relatórios de execução, se encerrou no horário correto, danos, perdas e sinistros, se teve algum equipamento que quebrou, alguma coisa no dia, correção de atraso de equipe técnica, de algum membro da equipe, algum ator atrasou. Enfim, aqui você tem todo o controle, que você também tem a questão de quantidade de páginas, tempo estimado para a gravação dessa cena e todo o elenco que vai fazer parte dessa cena, né? Aqui na logística você vai cadastrar os veículos que estarão disponíveis para o dia da gravação. Vai ter uma van que vai carregar a equipe, vai ter um carro específico para o diretor ou para a equipe de executiva, diretor de equipe, vai ter um carro específico para os atores, ou vai ter algum ator que é mais famoso e precisa de um carro exclusivo para ele. Então aqui você consegue cadastrar todos os veículos que serão para o dia, especificar o endereço de cada um, especificar os horários, quem será o motorista, para ter uma melhor logística durante o dia. Locações é basicamente os cenários que a gente já teve um acesso anteriormente, e aqui você pode cadastrar informações de locações no mapa, onde fica e a cidade que fica. Esses dados serão utilizados no mapeamento de cenas para a ordem do dia. Que é mais para questão de produção mesmo, né? Na parte de produção, o logger vai estar descarregando todos os arquivos que foram gravados, e aqui você vai ter um acesso ao controle dos arquivos, né? Então essa parte seria destinada mais para o logger, onde o logger vai botar qual foi o cartão de memória que chegou para ele, o nome do arquivo que ele está copiando, especificar quais são as cenas que ele gravou. Aqui você vai mostrar o status, se foi aprovado ou não foi aprovado, se o arquivo foi bom, aprovado, se teve observações, especificar, é mais da questão da continuidade, se teve alguma cena que vazou algum boom na imagem, teve alguma cena que ficou sem a iluminação correta. Aqui você pode especificar tudo e fazer essas anotações individuais. O ideal é o logger trazer esses boletins de som e de fotografia e fazer essas observações aqui direto no sistema. Aqui vamos na parte de elenco e equipe. Aqui temos toda a equipe técnica e os atores que irão participar do filme. Então aqui temos todos os atores associados aos personagens. Aqui já tem associado o contato do ator, caso você precise mandar uma mensagem direta para cada um. Então já está vinculado ao link do WhatsApp da pessoa. Se tem alguma agência específica que é responsável por aquele ator. E as questões alimentares, se tem algum personagem ou, no caso, se tem algum ator que tem alguma intolerância à lactose, se é alergia a algum alimento, camarão. Na equipe técnica, aqui você vai cadastrar toda a equipe técnica. Dá um destaque aqui para os canais de rádio. Quando você está gravando uma produção, você especifica o canal de rádio para cada departamento. Então aqui você tem o canal de rádio para direção, produção, fotografia, cada um associado à equipe, né? E vamos cadastrar a equipe. Você vai associar a que parte da equipe, aquele departamento, aquele profissional pertence da fotografia, vou botar aquele assistente de câmera e botar o nome dele e tal, especificar em quais dias ele vai estar participando da filmagem. A partir das ordens do dia que já foram especificadas, você vai associar os profissionais que irão atuar naquele dia específico. E aqui você também vai cadastrar, tanto para o ator quanto para o membro da equipe técnica, você vai cadastrar os endereços de cada um, onde irá facilitar a logística do motorista para buscar cada ator e cada membro da equipe técnica. Ideal você já anexar o contrato tanto com o ator quanto com o profissional que irá trabalhar, para isso ajudar na produção, que a produção também vai ter esse controle de quem já está tudo regularizado, quem já tem todos os documentos anexados, né? Então isso é para evitar problemas no futuro da prestação de contas, questões legais envolvendo o projeto que você está trabalhando. Eu desenvolvi essa parte para você que ainda não definiu quais são os atores que irão atuar para cada personagem. Então aqui eu fiz um carômetro, você vai anexar um carômetro para cada personagem. Então, você vai especificar o personagem, quais são os atores ideais para atuar. Você pode anexar fotos de personagens aqui. Então vou botar imagens de exemplo aqui, mas só para você entender que aqui você vai especificar quem são os atores ideais. Então você vai cadastrar o nome do ator, as medidas dele de altura e tal, peso, botar alguma observação, se o ator tem uma voz mais grave, uma voz mais fina. Isso vai ajudar para que o diretor de elenco definir melhor quem vai ser o ator ideal para aquele personagem, né? No painel de status aqui é para você ter uma visualização
da toda a equipe, tanto do elenco quanto da equipe técnica, como está a questão de documentação. No questão da equipe técnica, eu só botei a questão do contrato. Mas aqui nos atores tem o contrato, o release, se já, as medidas já foram coletadas para o diretor de arte ter acesso a essas informações e também se o figurino já foi determinado, né? Todos os departamentos já tem um checklist aqui para conferir. E aqui tem alguns alertas de pendência, né? Tipo, o caveira tá faltando também as medidas a ser coletadas. Então aqui a gente já tem um alerta do que vai servir para a equipe de produção. Então aqui você já tem controle de tudo, de documentação e também de figurinos, de release, de documentos, de tudo mais. Aqui são agendamentos de ensaio. Aqui você vai determinar o tipo de agendamento com a equipe para poder fazer algum teste. Então você vai especificar os personagens e também especificar quais são as cenas em que serão feitas esses testes com o elenco. Aqui ficha técnica, né, é mais ou menos a questão da organizacional dos departamentos de técnicos, onde tem a hierarquia, o diretor de arte, de fotografia, o diretor de elenco, o diretor de arte, técnico de som, todos aqui vai ter quem são os responsáveis por aquele departamento e a hierarquia a ser seguida, né? Aqui são centrais de chamada, você pode personalizar as mensagens e você vai especificar para quem será destinado, se será para a equipe, será para os atores, para você estar convocando para alguma reunião específica, você pode estar mandando mensagem para eles, né? Você tem esse controle também. Quando você cadastra qualquer objeto de cena, de figurino, quando você cadastra um equipamento, quando você cadastra equipamento de som, de fotografia, automaticamente você especifica o valor para a diária do equipamento ou para o ator ou a equipe técnica. Minha diária é R$500. Vai atuar na pré-produção? Vai contabilizar. Só na atuação? Os ensaios, qual que é o valor do ensaio para cada ator? O valor do ensaio é o mesmo valor da parte de produção, onde vai ser gravado de fato no dia? Ou não? São valores diferentes para cada etapa da filmagem. Então aqui você tem um controle tanto da equipe técnica, da equipe, do elenco e também dos equipamentos, você tem uma visão geral, tanto de locação de carros, combustível, que você pode fazer o controle, tanto automatizado, que vai identificar no que você já cadastrou no sistema, quanto manualmente você pode estar informando esses dados aqui na plataforma. Aqui são parte da distribuição. Terminou toda a etapa, fez a filmagem, já editou, já tem todo o material finalizado, que você pode ter os links atrelados ao seu projeto. Então, já tem um DCP, o link do DCP, que vem na Galera 64, que você já tenha para mim, as legendas, a dublagem, que você tem esse controle. Aqui você vai ter os direitos, né, anexados de imagem de trilha sonora, de elenco, que autorizou fazer um voice-over. Então, aqui tem todo o controle organizacional. Se você for distribuir no cinema, ou se você for colocar o filme em algum festival e precisar incluir essas informações aqui, você já tem tudo organizado, salvo no projeto, para você somente copiar e você enviar tanto para festivais que você estiver concorrendo, tanto para salas de cinemas ou exibições que você for fazer que exigir alguma documentação. Então aqui é mais para um controle legal do seu projeto. Na parte de marketing você vai incluir tanto o trailer do filme ou do curta que você fez, do documentário, você vai ter a sinopse para você poder estar enviando quando for solicitado, que é mais questão de divulgação, foto de estilo, de elenco, vai fazer uma matéria jornalística, você já tem todos os posters, todos os trailers, tudo já está centralizado em um único local para você não ficar tendo informações dispersas do projeto, né? Aqui são os circuitos de festivais onde você está concorrendo, então você gravou seu filme, você quer distribuir esse filme para concorrer em festivais, então aqui a gente já tem o Cine Toca, que é um festival bem conhecido aqui na região norte, no Tocantins, Festival de Gramados, temos o Cineop também, que é bem conhecido, o CinePE, então você pode cadastrar a data que está de inscrições, caso você tenha sido aprovado ou rejeitado, você já tem também a lista aqui de quais festivais que você teve seu filme, seu projeto aprovado ou se foi rejeitado. Aqui é as ordens do dia, né? Então você vai emitir um relatório, vai exportar o OD, você vai especificar quais são as ordens do dia que você quer exportar. Você pode enviar para o WhatsApp, para a pessoa diretamente. Eu recomendo você baixar em PDF, que você já tem também um controle total, né? Aqui já temos a ordem do dia, o início das filmagens, o horário da maquiagem, o horário de almoço e janta, né? Caso já tenha determinado. Esses aqui são todos os horários que são personalizáveis e você determinar isso manualmente ou de forma automatizada pela pré-montagem. Vou aqui nos relatórios só para vocês terem uma referência. Já fiz a exportação, né, do roteiro, vocês já viram. Aqui no relatório de cenas e de locações são basicamente a mesma coisa, que você vai gerar o relatório das cenas que você tem no projeto, né? Então aqui já tem tudo cadastrado, fotografias dos cenários, as configurações, o período de dia, já tem resumos do que é cada cena. Vamos aqui no cronograma, onde você vai exportar o relatório de cronograma, de como está organizado os períodos das filmagens. Aqui você tem todas as notas já concluídas e
Também você já tem todas as agendas que já foram concluídas também, reuniões e tal. Tudo organizado para que você tenha uma visão completa em relatórios para enviar para a equipe técnica. Às vezes você não quer que a pessoa tenha acesso ao sistema e ao projeto, mas você pode emitir relatórios para que a pessoa fique a par do que está acontecendo, né? Stripboard é a ordem das filmagens, né? Como eu já disse anteriormente. Então aqui você tem, você vai gerar um relatório da ordem de filmagem, se já foi gravado, se está gravado. As ordens dos dias. No departamento de fotografia, a mesma coisa, você pode emitir um relatório. Então, cada departamento você pode estar emitindo um relatório especificando do que foi feito. Então, aqui você tem as configurações de câmera, do setup da filmagem, as reuniões, as referências visuais, referências imagéticas e de sentimentos das cenas, de outros filmes que você já tenha, configurações de luz, de temperatura de luz para cada cenário. E aqui são as visitas técnicas, descrevendo como é que é o espaço de cada cena. No posto de combustível, o lugar é um espaço amplo. Não vai ser na festa no bar, então é um ambiente mais fechado, então tem que saber quais lentes irão trabalhar para cada tipo de cena e quais são os espaços que você vai ter, né? Então é isso, galera, é mais para vocês terem realmente uma visão completa ou pelo menos geral de como funciona a ferramenta, porque teve muitas pessoas que não estavam entendendo ou ficou com dificuldades. Uma ferramenta que está em fase de testes, mas ainda tem muitas pendências a ser melhoradas, tem muita coisa que ainda quero anexar, principalmente na parte de produção mesmo, que é em tempo real, construir um aplicativo para que as pessoas consigam realmente fazer anotações em tempo real e não ficar dependendo da internet, que é o caso do navegador, né? A ideia é trabalhar cada vez mais em cima da ferramenta e implementar melhorias e entregar o melhor resultado para vocês possível, para que de fato se torne uma ferramenta que seja amplamente usada no Brasil, principalmente produtores independentes, pequenas produtoras que não têm um orçamento tão grande, e também para estudantes universitários que estão do curso de cinema ou de áreas correlatas que façam produções audiovisuais, e que eu consiga contemplar essas pessoas, consiga atender ao máximo de demandas possíveis. E é isso, galera. Eu sei que ficou um pouco complexo, mas a ideia é que a ferramenta fique de forma tão fácil, vamos dizer assim, que você não precisa desse tutorial para você estar rodando a ferramenta, né? Mas é isso, galera. Valeu, muito obrigado e tchau, tchau.